Olá, eu sou Andrezinho Rupereta, um dos representantes da Quarta do Saber. Eu desejo e espero que a bênção de Deus repouse sobre a tua casa e sobre toda a tua família. Que a bênção do Senhor encontre repouso sobre você. Eu venho aqui representando a equipe Quarta do Saber para compartilhar com você um tema que algumas pessoas têm me solicitado a trazer, ainda que de uma forma breve, concisa, uma ideia geral sobre escatologia. Diante de tudo que estamos vivendo, diante de tudo que o mundo está passando, algumas pessoas estão assim aflitas, outras ansiosas, outras não compreendem bem o que está ocorrendo, outras estão assim perplexas, outras querem por curiosidade saber o que a Bíblia diz sobre os últimos dias. Então, diante de toda essa curiosidade, diante de toda essa perplexidade, diante de toda esta euforia emocional, diante dos medos e das ansiedades gerada por tudo isso que está ocorrendo no mundo, eu tomei a iniciativa de responder à expectativa ou à curiosidade de duas pessoas específicas, dois amigos específicos, a partir de um bate-papo em que tivemos em um local em que estávamos. Eu resolvi criar esta videoaula também já cooperando com um grande número de pessoas que poderão também ter acesso a este conteúdo. Nesta breve introdução, o que eu quero deixar claro aqui é que eu abordarei a temática relacionada à escatologia. Porém, eu não irei abordar e nem irei iniciar aqui uma defesa sobre escolas de interpretação escatológicas modernas, como por exemplo pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo e assim por diante. Eu não entrarei nessa questão. Eu não vou trabalhar a ótica da escatologia a partir de uma escola ou a partir da teologia sistemática. Antes, eu quero olhar para a escatologia dentro do seu contexto bíblico, né, usando como base, ou como referência, ou como um suporte à teologia bíblica. Então eu não vou aqui defender A ou B, ou dizer que esta ou aquela escola está correta, está errada. Não tenho e não tenho o porquê e não tenho interesse em entrar neste contexto aqui nesse vídeo. Não há nenhum interesse disto aqui. O que eu quero compartilhar com você aqui, na verdade, é mostrar os principais dados. Então, o que a Bíblia diz sobre essas questões relacionadas à escatologia. Né? O que eu quero trabalhar com isto, com esses dados. É o que a Bíblia me informa, o que a Bíblia me mostra, né, sobre estas questões últimas ou questões relacionadas ao final de tudo. Então, o que a Bíblia me apresenta com os dados, o que ela me mostra de dados, o que vai ocorrer. E os dados eu deixo para que as escolas de interpretação escatológicas encaixem os dados que a Bíblia diz nas suas tradições, nas suas defesas. Aí isso fica por conta deles. Eu não tenho o trabalho de defender aqui uma escola A ou uma escola B, porque não há para mim aqui nesse momento este interesse, eu não me interesso por isso. Eu gosto de lidar com os dados como um todo. Então, eu já deixo isto em aberto aqui, já deixo isto dito para que você não venha com alguma outra expectativa. Você talvez possa chegar aqui a este vídeo achando que eu irei defender um ponto A, um ponto B, e talvez você
se aborreça, porque eu não irei fazer isto, tá bom? Então, a princípio, eu preciso destacar aqui, por exemplo, que o fim, né, o fim de todas as coisas, a vitória soberana do Messias, ela já foi anunciada no início de tudo, no começo de tudo. Por exemplo, o escritor de Gênesis, capítulo 3, verso 15, ele já deixou ali destacado aquilo que é conhecido como o proto-evangelho, ou seja, é a primeira menção bíblica acerca do evangelho. Neste Gênesis 3, verso 15, você já tem ali dentro a vitória do Messias, do filho da mulher. Ali você já tem o pontapé inicial de tudo aquilo que a Bíblia vai trabalhar dentro do seu contexto literário, de Gênesis até Jesus e de Jesus até o Apocalipse. Então você tem dentro desse contexto do Antigo Testamento já um destaque para a vinda de um Messias. Então, tudo que vai ser preparado dentro deste contexto, você tem que levar em consideração as profecias, você tem que levar em consideração a eleição de um povo, você tem que levar em consideração também o desenvolvimento de uma literatura escatológica dentro de todo esse contexto. Por exemplo, o texto de Daniel é um texto escatológico, um texto apocalíptico. Dentro deste texto, você tem ali o desenvolvimento de uma história aonde você vai encontrar o Messias como uma grande pedra que fará e subjugará todos os impérios e os reinos ao seu poder. Então, você percebe que dentro do contexto de Daniel, você já tem alguma coisa assim apontando como algo escatológico, como uma literatura apocalíptica sendo desenvolvida ali no período, essa literatura apocalíptica, essa literatura escatológica, judaica, que depois vai influenciar a literatura cristã, ela começa a ser desenvolvida pós-exílio, quando o povo judeu retorna para Jerusalém e começa a reestruturar ali o segundo templo, começa a reestruturar os muros e começa a voltar à sua vida, entre aspas, normal dentro do contexto pós-exílico. Então, você já tem aqui declarado, por exemplo, em Gênesis 3,15, essa ideia da vitória do Messias. E por que eu digo que o começo já apresenta o fim? Porque o apóstolo João, lá no texto de Apocalipse, no capítulo 12, por exemplo, no verso 9, no capítulo 19, no capítulo 20, você já vê ele ali escrevendo, diante da visão que ele tem, a vitória do Messias. Ali o Messias já está revelado, o Messias ali é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e João registra, a partir da visão que tem, a vitória final do Messias sobre a morte, a vitória final do Messias sobre o seu arco, o seu maquiavélico inimigo, Satanás. Então você já vê ali a morte do que ele vai declarar nesses textos da antiga serpente. Então a antiga serpente é uma alusão direta ao texto de Gênesis capítulo 3, verso 15. Então você já sabe que o período escatológico ele já está determinado o seu fim, ou ele já está mencionado, ou já vem mencionado dentro de Gênesis 3, verso 15, o fim de todas as coisas, de todas as eras, tudo vai se findar com a vitória do Messias sobre a morte e a vitória do Messias sobre Satanás. Então, ali condenando Satanás, derrotando a morte, tudo isso com a vinda do Messias. Então, eu já tenho isto bem claro dentro desses textos. Então, a escatom, que é da onde surge a palavrinha escatologia, isso significa
o final, né? Algo que pertence a algo que está em uma série, a última coisa, a última casa, o último lápis. Então, sempre se referindo ao último estágio ou ao último objeto. Então, escatom sempre tem a ideia de final, de finalização, né? Algo que vai ser finalizado. Então, quando eu aplico escatom, quando eu vejo registros como, primeiro, o texto de Hebreus, capítulo 1, do 1 ao 2, ao 3, ali quando o autor vai destacar a fala de Jesus, ele vai dizer assim, olha, o Pai falou por intermédio dos profetas, por meio de visões, por meio de sonhos, e nos últimos dias, a palavra últimos aqui é escatom, ou seja, nos últimos dias, nos dias finais, Deus falou por intermédio do Filho. Então você percebe, né, que a palavra escatom é sempre uma palavra que está ligada aos últimos eventos, às últimas coisas. Os últimos eventos que antecedem o estado eterno. Então essa seria a ideia principal. Escatom é sempre uma alusão aos dias que vão anteceder o final de todas as coisas. Os dias que vão anteceder aqui o final de uma era e o surgimento de uma nova era. Então, escatom são os últimos dias de, vamos dizer assim, de transição, os dias que vão anteceder essa grande transição para dentro de um outro estado, ou para dentro de uma outra era. Essa era finda, com tudo que ela tem aqui, e tudo passa agora por uma transformação e você entra em um outro estado. Então, os últimos dias, ou o escatom, ele sempre está ligado a isso. E ele vai, estes últimos dias, eles vão ser, ou vão determinar um grande período, e dentro deste período você tem diversas coisas acontecendo dentro dele. Então, por exemplo, os últimos dias, como eu já disse dias anteriores, está na fala de Pedro, está na fala dos profetas no Antigo Testamento, está na fala de Paulo, está na fala de Jesus, sempre se relacionando ou dizendo que os últimos dias já se iniciou dentro do contexto deles. Então nós temos aqui os últimos dias dentro deste contexto, né, onde várias coisas estão acontecendo. Dentro destes últimos dias, nos quais já estamos vivenciando, porque eles foram inaugurados com a encarnação, com a morte e com a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Já estamos dentro deste período, como bem destacou o escritor aos Hebreus. Nos últimos dias, Deus falou por intermédio do Filho. O que nós temos que proclamar, o que temos que anunciar, são as palavras e tudo aquilo que o Filho, assim como os seus apóstolos, registraram e incentivaram a replicarmos como proclamação. Então, os últimos dias já estão ocorrendo e dentro dele você tem vários períodos. É necessário compreendermos que antes mesmo das escolas modernas de escatologias existirem, houve durante muitos séculos uma escatologia propriamente judaica. Então, esta escatologia judaica, ela deve nos chamar a atenção e por esse motivo nós não devemos nos esquecer que os principais escritores do Novo Testamento, Paulo, João, ou aqueles que serviram como fonte para outras coisas, como o caso de Pedro, Tiago, Judas, todos esses homens são homens que são por nacionalidade judeus. E esses homens, eles têm acesso e fazem, por exemplo, Judas usa
até textos, assim como Paulo usa textos de seu contexto social, de seu contexto cultural. Então esses homens, eles não estão aqui trabalhando em contextos desconhecidos ou lidando com literaturas que para eles são desconhecidas. Pelo contrário, a literatura apocalíptica, ela é uma literatura abundante dentro do contexto neotestamentário ou contexto do primeiro século. Você tem ali uma abundante referência, uma abundante ou um abundante compartilhamento de ideias que vão influenciar a escrita desses homens quando eles vão compor os seus textos dentro do Novo Testamento, ou vão influenciar assim de uma maneira direta o seu imaginário religioso. Então esses homens, eles não estão trabalhando de uma forma solitária, eles são inspirados por Deus, eles estão ali escrevendo em nome de Deus, debaixo da autoridade de Deus e da inspiração do Espírito Santo, porém, eles vão usar todo tipo de literatura ou tudo aquilo que os influencia como literatura judaica do seu tempo, do seu período, para fazer com que a mensagem que estão recebendo de Deus seja uma mensagem coerente e clara para o povo que escuta e lê esse texto que está sendo desenvolvido. Então, eu não posso descartar isso e não posso deixar isto de lado. Eu tenho que entender que dentro deste contexto esses homens são por Deus inspirados, mas também eles vão usar ali todo tipo de literatura que eles possam usar para escrever ali o seu texto. A escatologia do Novo Testamento, ela vai se assimilar assim em questões de imagem por meio de uma combinação muito próxima com os escritos judaicos. Ou seja, o que eu tenho dentro do Novo Testamento relacionado à escatologia é algo muito semelhante ao que eu encontro na literatura apocalíptica, ou seja, nos apocalipses, né, nos diversos apocalipses que temos fora das escrituras, e temos os apocalipses sagrados dentro da escritura, como Daniel e o texto de Apocalipse lá no finalzinho, ou alguns textos como Mateus 24, 25, como 2 Coríntios, onde Paulo fala das suas viagens celestiais. Você tem toda essa combinação de um pensamento apocalíptico que vai ser agora usado de uma forma e vai ser expandido essa ideia, né, por meio do contexto cristão, né, e que aonde esses escritores do Novo Testamento vão destacar o tempo em que Deus vai realizar agora o seu fim, né? Ele vai estabelecer o fim desta era e estabelecer o início de uma nova era. Então, você vai percebendo que os autores vão usar todo esta bagagem que eles encontram dentro da literatura apocalíptica, só que agora eles vão expandir isso debaixo de uma inspiração divina, relatando e mostrando para o público que receberá primeiramente este material, que escutará isso dentro de um contexto de igreja ali no primeiro século. Por exemplo, como João destaca isso em Apocalipse 1, né, no início, lá no início, verso 1, verso 2 e em diante, aquele que lê e aqueles que escutam as profecias, né? Então você percebe que esse tipo de texto é um tipo de texto que vai ser lido e muitas pessoas vão escutar, e eles vão usar todo o arcabouço imaginário, todo o arcabouço literário aqui para compor todas essas questões relacionadas a escatologias e dentro deste ambiente de apocalíptica,
dentro desse ambiente do tempo final, os últimos dias, eles vão encaixar aqui a vitória, né, de Deus sobre a morte, a vitória do Cristo sobre Satanás. Eles vão falar sobre as questões relacionadas à nova criação. Isso tudo é um pano de fundo que você tem como que extraído ali do texto do Antigo Testamento. Então você vai percebendo que essas coisas estão ali. Então você, quando olha uma literatura como o texto de Apocalipse, como o texto de Daniel, que são textos que falam sobre os últimos dias, você verá ali, dentro daqueles contextos, muita semelhança com o material ou com a literatura apocalíptica. Você vê assim muita coisa sendo colocada neste texto que se assemelha à literatura apocalíptica. Sempre quando se fala sobre o Apocalipse, você tem pelo menos, ou vem a nossa ideia, ou dentro do nosso imaginário religioso cristão, três coisas. Por exemplo, quando eu falo Apocalipse, eu posso estar fazendo, ou posso ter em mente, uma referência ao texto do João, ao texto do Apocalipse, aquele texto que temos no último livro da Bíblia. Ou eu posso também, quando eu falo de Apocalipse, estar me referindo ou fazendo menções a uma antiga literatura de visionários ou aquilo que está ligado à apocalíptica. Então eu tenho, por exemplo, dentro do gênero apocalíptico, vários textos de visionários que recebem o nome de apocalipses. Então não é um apocalipse, são vários apocalipses dentro do contexto e da religião judaica. Então eu tenho isso dentro deste contexto, ou quando eu estou falando de apocalipse, eu também faço ou trago à memória eventos que estão diretamente relacionados ao fim do mundo. Então quando eu falo a palavra Apocalipse, eu tenho dentro deste contexto imaginário possivelmente essas três coisas ocorrendo. Ora, eu estou pensando ou estou achando que é algo relacionado ao texto do Apocalipse. Ora, eu estou pensando ou relacionando isso ao contexto da literatura apocalíptica. Ora, eu estou pensando ou imaginando que isto é uma referência ao final do mundo. Então, a palavra Apocalipse, ela fala sobre tudo isso. Então, dentro deste contexto apocalíptico, dentro deste contexto de apocalipse, dentro desta mensagem apocalíptica, eu tenho dentro dos apocalipses desenvolvido por cristãos, né, por exemplo, o livro de Apocalipse, o livro de Daniel, que são que vão ser normas para traçarmos alguma coisa dentro daquilo que está ou faz uma referência aos últimos dias, eu tenho algumas coisas que eu posso destacar, que eu posso abordar e ver como um dado que me é apresentado como algo referente aos últimos dias, ou dentro deste período dos últimos dias. Eu posso, por exemplo, pegar textos apocalípticos como Mateus 24, 25, o próprio texto de Apocalipse, próprio texto de Tessalonicenses 2. Você vai perceber, a partir desta minha fala, que há fragmentos. Você percebe que não é uma unanimidade o conceito final dos tempos dentro da literatura cristã. Você tem vários fragmentos dentro disso onde você precisa juntar. E o que percebo dentro de todos esses dados é que duas coisas principais terão que acontecer para que você possa entrar ou ter a transição de um estado ou do velho estado para o novo estado, do estado de morte para o estado de condição eterna, de vida eterna. Então eu tenho algo que vai ser determinante para que essa transição ocorra. Sem isto, eu não tenho como fazer essa transição, e isto é o que vai determinar, o que fica como um parâmetro para o fim de todas as coisas. Isto tem que acontecer. Então, o que tem que acontecer? Eu tenho que ter, por exemplo, nesse contexto, a vitória
né, sobre a morte, né? Eu tenho que ter nesse contexto a derrota total sobre o poder do pecado e a derrota total sobre o poder de Satanás e a própria pessoa, a própria, o próprio maquiavélico inimigo de Deus, vamos dizer assim, o próprio Satanás. Então eu tenho que ver a condenação dele, eu tenho que ter a derrota total contra o pecado e tenho que ter uma derrota total contra a morte. E para que tudo isso ocorra, eu tenho que ter aqui dentro um agente principal que corresponda e vença tudo isso. Então, eu tenho dentro deste contexto aqui, para que isso ocorra, eu tenho a pessoa central aqui. Eu tenho Jesus Cristo, que é a menção de Gênesis 3, verso 15. Jesus Cristo é aquele que vai cumprir, que vai dar razão, que vai ser o complemento de tudo aquilo que os profetas disseram antes dele, ou seja, tudo aquilo que a lei, como ele mesmo diz em Lucas 24, tudo aquilo que está escrito acerca de mim, na lei, nos profetas e nos salmos. Então eu tenho todo um contexto, todo um enredo dentro do Antigo Testamento que me está apontando Jesus, e por meio de Jesus eu tenho o primeiro inimigo, o primeiro elemento sendo derrotado, que é o pecado. O segundo elemento que está sendo derrotado através da morte de Jesus e da sua ressurreição é a própria morte. Então eu tenho a derrota do pecado, porque a morte de Jesus, ela me perdoa, ela te perdoa, ela nos perdoa de todos os nossos pecados. Então ela vem como algo para nos purificar, para nos limpar de todas as transgressões que executamos antes de nos encontrarmos como Jesus. E temos também a certeza de uma vida eterna e não uma condenação de morte, porque o próprio Cristo, ele é ressuscitado de entre os mortos. Então, ele vence a morte. Então, ele vence o pecado, o poder do pecado, anula o poder do pecado, ele vence a morte e também vence o inferno. Ele entra como o Cristo vitorioso sobre todo o principado, sobre todas as potestades, sobre tudo aquilo que o cerca. Então, eu tenho dentro desse contexto um Cristo que me justifica, um Cristo que me santifica, ele me deixa na condição de alguém justo diante do Pai, ele me deixa como alguém santo, separado exclusivamente para, ou como diz o apóstolo Pedro, como propriedade exclusiva de Deus, e ele me deixa assim pronto para ser também adotado como filho e no final de todas as coisas glorificado. A glorificação aqui, ela está diretamente relacionada à ressurreição do nosso corpo, um corpo agora glorificado, modificado, para que possa experimentar a eternidade com Deus, ou a ressurreição de um corpo que também será glorificado, mas para um aspecto negativo, nesse caso, para vivenciar a condenação eterna. Então eu tenho dentro desse contexto isso tudo sendo realizado, isso tudo sendo executado por Cristo Jesus. Então, quando eu falo dos últimos dias, quando eu falo das últimas coisas, o que eu tenho que ter em mente não são as coisas que estão ao redor de tudo isso. Por exemplo, às vezes, muitas pessoas estão preocupadas com a guerra, muitas pessoas estão preocupadas com os terremotos, com as ações naturais que irão ocorrer contra este nosso planeta. Então, muitas vezes você fica perdido dentro deste mundo escatológico, dentro desse mundo que, sim, existe uma grande possibilidade dessas coisas acontecerem de uma forma intensa, nunca vista. Então, estamos dentro deste momento, estamos dentro desse contexto. Isso pode acontecer a qualquer momento. Eu não posso, nem devo e nem me atrevo a negar aquilo que Jesus falou. O que eu preciso que você entenda
é que o teu olhar, o teu coração, ele não pode estar focado nessas coisas. O que você tem que entender é a coisa principal. A nova era, o novo mundo, o novo estado, o estado da eternidade, o estado do reino de Deus em sua plenitude, é um lugar onde não habitará pecado e não habitará morte. É para isso que o Filho de Deus veio. É para isso que ele foi estabelecido. Ele vem, encarna, morre, ressuscita, para nos livrar dessa condenação, para nos transformar em uma nova criatura e nos conduzir a este estado eterno, onde não há pecado nem morte, nem Satanás. Então, quem está dentro deste contexto, deste estado eterno, estará ali porque está pelo simples fato de amar o Senhor Jesus Cristo. Então, é necessário que isto tudo ocorra e é necessário que eu tenha sido resgatado por este Cristo, por este Messias anunciado em Gênesis 3, verso 15, que tem ali nas palavras de Simeão, né? Quando ele vê o Messias ali no templo, ele fala: olha, agora despede o teu servo em paz, porque vimos a tua grande salvação. Ou seja, vimos o teu Messias. Jesus vem e se estabelece o reino de Deus, talvez naquele contexto, alguém esperando um reino físico, um político que entre em uma grande guerra contra o Império Romano, e você não encontra, e talvez isso para muitos que estão dentro daquele contexto isso é decepcionante. Então, o que Cristo vem fazer é um reino que é eterno, é um reino que é espiritual, e a maior arma deste reino é o amor. Então, o que eu tenho dentro deste contexto escatológico é um ambiente totalmente diferente daquele ambiente construído pelos homens. Por exemplo, dentro desse contexto, você tem aqui algo que vai acontecer muito terrível dentro deste momento ou deste período dos últimos dias. Então, eu estou falando de circunstâncias severas, de sofrimentos severos, de choros, de muita coisa ruim acontecendo. Mas se você lembrar de um evento que você tem no Antigo Testamento, você vai perceber que lá no Antigo Testamento há um evento chamado Páscoa, e a Páscoa ela simboliza um momento terrível, mas que dentro deste momento terrível que está ocorrendo diante ou no mundo, Deus guardou o seu povo, a aliança com o seu povo, através do cordeiro que foi morto, e o seu sangue foi colocado nos umbrais das portas. Então, eu tenho, dentro desse contexto da Páscoa, um Deus que nos preserva nos piores dias, nos piores momentos de sofrimento que podem ocorrer ao nosso redor ou diretamente contra nós. Então, ali não é uma situação confortável, não é uma situação legal, mas este povo de Deus está sendo preservado num momento crítico da sua história. E você tem, depois, um outro simbolismo aqui, é a transição. Você tem este povo saindo de um ambiente terrível, né, onde a morte opera com uma força tremenda sobre os primogênitos. Esse povo é poupado, ele vai transitar por meio de um deserto até que ele encontre uma nova terra, um novo lugar para fazer daquele lugar a sua habitação. Essa é a leitura, ou este é o simbolismo que eu tenho quando eu aplico esta verdade ao contexto do Evangelho. Eu tenho o povo de Deus sendo preservado, sendo guardado em momentos terríveis de sua história, que ocorreram no passado, estão ocorrendo agora no presente e poderão ocorrer no futuro. Mas eu tenho plena certeza que este povo será guardado, e é aqui que funciona, é aqui que entra essas questões relacionadas à literatura apocalíptica. Por quê? Porque é nesse contexto que a apocalíptica faz sentido. É nesse contexto que a apocalíptica ela faz você olhar
para o alto, ela faz você olhar para aquele que está reinando soberanamente em seu trono, ou no alto sublime monte, nas montanhas. Olhe para o monte, de onde virá o meu socorro, porque o monte, a montanha, o lugar alto, é o lugar onde você busca a força do seu Deus. Então essa é a ideia. Os deuses habitavam os montes, os deuses habitavam nos lugares altos. Então essa ideia da literatura apocalíptica, ela vem como uma ideia de nos trazer esperança e nos fazer olhar para o lugar correto, olhar para o trono, olhar para a glória, olhar para tudo aquilo que destaca e nos mostra um rei reinando soberanamente. Então, dentro desse contexto escatológico, algumas coisas vão precisar acontecer e para que você entre neste estado eterno. Algo vai ter que acontecer e tem que acontecer da forma como vão acontecer. Porque eu tenho que entender que a história da revelação ou a história da redenção, ela vai me revelar este Messias glorioso que vence a morte, vence Satanás e, por fim, quando ressuscita, né, ele vence por tabela o Império Romano, todos os reinos e todos os reis que virão posteriormente. Então, destaco aqui, por exemplo, que no final, nos últimos dias, no final de tudo, você vai ter que vencer por meio de Cristo Jesus a morte, você vai ter que vencer por meio do poder de Jesus definitivamente o pecado, e você vai vencer definitivamente por meio de Jesus Satanás. Então essas três coisas precisam ocorrer para que você entre no estado eterno, e tudo isso faz uma referência aos últimos dias. E o que antecede este grande final, por exemplo, antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, é dito, nos é apontado dentro do texto bíblico, que haverá uma grande apostasia, ou seja, tudo aquilo que é sagrado, tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é uma referência a Deus, ao Deus verdadeiro, a sua palavra, ao seu Cristo, tudo isso vai ser levado como algo que não tenha valor. Quem, por exemplo, estará no ambiente de fé, começará a viver como se a fé não fizesse nenhum tipo de sentido, como se isso fosse simplesmente códigos morais que eu posso abandonar, eu posso reestabelecê-los como bem entender. Então a apostasia também fala da negação, de você negar a soberania, negar a pessoa de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então a apostasia vai estar conectada, ela vai estar assim ligada ao falso ensino, aos falsos mestres. E como destaca ali o apóstolo Paulo, ela vem assim cheia de detalhes de engano. Então, eu estou dizendo aqui que um período de apostasia, ele vai anteceder a grande vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E este momento de apostasia é um momento onde o engano vai ser assim abundante e assim falsos messias, falsos cristos, diversos, ou o espírito do anticristo operando em diversos falsos mestres. É isso que você destaca quando você olha o dado que a Bíblia te dá, o dado que a Bíblia coloca em tuas mãos. E você então percebe tudo isso, que você tem esse momento de uma grande apostasia acontecendo, e dentro desse contexto de apostasia você vai ver surgir também um homem diferente de todos os homens no sentido político, onde este homem ele se colocará contra tudo aquilo que faz menção ao Deus verdadeiro. Ele não suportará a adoração a Jesus, ele não suportará a adoração ao Espírito Santo, a adoração a Deus Pai, ele não suportará a verdade das Escrituras, ele vai se opor a tudo aquilo que faz menção ou que nos convida para a adoração verdadeira ao nosso santo e trino Deus, este grande ser
ele é denominado como o anticristo, esse homem, esse grande estadista. E ele vem, segundo o apóstolo Paulo em sua epístola, operando grandes sinais, grandes maravilhas por meio do poder de Satanás. Então você tem aqui o estabelecimento também de um homem que vem com grande poder de engano. Por fim, você vai ter que também observar que a nação judaica, os judeus, começarão a se converter de uma forma assim muito abundante, como não se ocorreu em outros períodos da história. Você verá uma conversão genuína de uma grande população judaica reconhecendo Jesus Cristo como o grande Messias, reconhecendo Jesus Cristo como o grande Senhor, reconhecendo Jesus Cristo como o grande Messias de Israel, o grande Salvador. Então, estes são momentos que você vai perceber que vão anteceder este grande final, esse grande final da nossa história. Você vai perceber que aqui dentro deste grande ambiente, você precisa ter essas coisas antecedendo. A apostasia, a revelação do anticristo, a grande nação judaica se convertendo em massa. Enquanto isso não ocorre, você ainda não tem o fim. Talvez você tenha menções de guerras, terremotos, algumas coisas acontecendo nesse mundo, ora com uma intensidade maior, ora com uma intensidade menor. Mas você tem isso ocorrendo. Mas quando você começa a perceber uma grande apostasia, a possibilidade de surgir aí entre tudo isso um grande político que se coloca contra tudo aquilo que é moral, com uma referência à moralidade, os atributos de Deus, quando você perceber essas coisas, um grande movimento judaico reconhecendo e afirmando Jesus como Messias, quando você vê todas essas coisas ocorrendo, esses são os dados que a Bíblia nos traz, você vai ver aí que nós estamos o próximo da vinda, ou próximo de uma grande transição. E a questão aqui, com tudo isso, não é lidar com a sua curiosidade. A minha maior preocupação aqui talvez você tenha na escatologia uma certa curiosidade, mas ser curioso a respeito da escatologia tem o seu lado bom, mas também tem o seu lado preocupante, porque a escatologia ela é a certeza daquilo que sou em Cristo hoje. Então ela me afirma algo sobre o futuro, ou algo sobre os últimos dias, que eu já estou vivenciando pela fé hoje, aqui e agora. Como diz o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, ele relembra que para alguns irmãos a ressurreição era algo assim, ressurreição não existe, ressurreição é uma conversa de maluco e tal. E ele diz lá, olha, se a ressurreição não é algo possível, se a ressurreição não ocorreu por intermédio de Jesus Cristo, é vã a nossa fé. A nossa fé não vale de nada. Então, as questões relacionadas à escatologia, elas não te servirão de nada se você simplesmente, ou eu simplesmente, for uma pessoa que esteja curiosa a respeito dos fatos. Eu estou mais preocupado em saber se o seu coração, dentro deste contexto escatológico, é um coração que é devotado com toda a intensidade do teu ser àquele que é Senhor supremo sobre todas as coisas, que reina soberanamente sobre toda e qualquer situação. Porque a apocalíptica, como diz lá o texto do Apocalipse de João, é um convite à adoração, a se prostrar, capítulo 4, capítulo 5, a se prostrar diante daquele que no céu foi dito que era o único digno, o Cordeiro de Deus, que comprou para Deus o Pai tribo, língua, povos e nações.
Então, ali dentro do texto de Apocalipse, a única esperança que tenho é que este cordeiro ele venceu a morte, é que esse cordeiro ele venceu o poder do pecado, é que este cordeiro venceu todos os seus opositores, todos os seus inimigos. E ele fez de mim, ele fez de você novas criaturas nele, para vivermos o estado eterno com ele, para vivermos com ele eternamente em um relacionamento de amor. Então, eu pergunto a você, o que você tem feito com essa verdade? Talvez você esteja preocupado com os pontos relacionados à escatologia, mas a grande preocupação que devemos ter é o quanto estamos proclamando este evangelho dentro destes últimos dias. O quanto estamos fazendo e nos empenhando para reproduzir discípulos de Jesus Cristo, para produzir, cooperando com Ele na proclamação do Evangelho, fazendo discípulos para eles. Se a sua maior preocupação não for essa, você também não deve estar muito preocupado com escatologia, porque não tem razão de ser. A escatologia não fará nenhum sentido se o meu coração, se o teu coração não estiver mais preocupado em proclamar o Evangelho que vai tirar dessa condição eterna este pecador que te ouve, este pecador que me ouve. Então, eu deixo esse alerta para você. Falei um pouquinho sobre escatologia. Eu falei que não ia entrar em detalhes de escola, porque, ao meu ver, isto só tem significado se você fizer tudo que antecede isso, proclamar o Evangelho e fazer discípulos para o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a maior expressão de que você está preocupado com a escatologia. Essa é a maior evidência de que você vive os últimos dias da forma correta. Se você estiver proclamando o nome do Senhor Jesus Cristo por intermédio do seu Evangelho, para que você faça discípulos para Ele. Essa é a maior forma de você, de fato, estar preocupado com os últimos dias, proclamando o Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o poder do pecado, aquele que venceu o poder e a influência de Satanás. Que Deus te abençoe e até uma outra oportunidade, em nome de Jesus.